Boa tarde, pessoal. Tô de volta. Tem mais matéria aqui para vocês. Vamos falar mais um pouco ainda sobre essa questão polêmica dos cubanos, do Mais Médicos. E dessa vez aqui eu tô no site Gazeta Social. E eu tô trazendo, gente, uma matéria que vem direto dos cubanos. Vamos ver o que os cubanos tão alegres, tão felizes lá de Cuba, né, do país maravilhoso, eles estão dizendo contra Jair Bolsonaro, né? Bom, vamos aqui, a matéria com o título sim, ó. Médicos cubanos no exílio apoiam Bolsonaro. O governo de Cuba é o único responsável por sair do mais médicos. Quer dizer, o título já deixa claro, né? Médicos cubanos exilados. Ou seja, se Cuba é tão bom, se os profissionais de lá vivem uma maravilha e eles são tão justos com o Cuba ser tão justo com eles, por que aqui nós temos médicos cubanos exilados? Não sei, né? E eles apoiam Bolsonaro. Vamos à matéria. Deixa eu achar aqui, porque eu não sei por que ela sempre faz isso aqui. Peraí. Tá aqui, deixa eu descer mais um pouquinho. Calma, gente, calma. Enquanto isso, vai deixando o seu like, seu joinha, se inscreve no canal, ajuda a gente, colabora aí, aperta o sininho das notificações. Pronto, agora cheguei. Vamos lá. A associação, aqui ó, a Associação Não Somos Desertores de Profissionais de Saúde Cubanos. Preste atenção, eu vou até repetir isso aqui que eu achei interessante. A Associação de Não Somos Desertores, a associação Não Somos Desertores. Quer dizer, você já tem até uma associação, gente. Já tem até uma associação de médicos exilados. Para vocês verem que não é uma coisa que aconteceu agora. Bom, vamos ler a matéria direitinho agora. Não somos desertores de profissionais de saúde cubanos que estão exilados. Manifestou apoio ao presidente eleito Jair Bolsonaro e afirmou que o governo cubano, apesar de tentar redirecionar a culpa ao presidente do Brasil, é o único responsável pelo fim da colaboração cubana no Brasil, no programa Mais Médicos. Bom, pessoal, é só isso aqui. Dentro do site aqui tem um link que vai para um vídeo aonde eles mesmos estão falando sobre isso. Mas qual é o X da questão aqui? Nós vemos aí os defensores da esquerda, né, falando que o Bolsonaro acabou com um programa que fazia bem para o Brasil. O Bolsonaro fez isso, fez aquilo, porque ele, né, jogou fora um projeto por ajudar milhões de pessoas. Tá lá assim no site do MTST, né? Eles dizem lá que Bolsonaro jogou no ralo um programa que ajudava milhões de brasileiros. Bom, eu acho que para eles brasileiros deve ser o governo de Cuba, porque só ajudou a Cuba. Pessoal, eu estava analisando aqui e eu comecei a juntar aqui umas matérias, uma aqui, outra lá, fui lendo, vendo alguns vídeos no YouTube, fui pesquisando. E aí eu comecei a prestar atenção no seguinte: o Brasil, no governo Dilma e Lula e Dilma, eles costumavam, como é que se diz, financiar grandes ditaduras. Temos aí aquela Guiné, como é que chama? Guiné-Bissau, meu Deus. Foi Guiné-Bissau? Aquele cara lá que entrou no Brasil, aqui o embaixador que entrou no Brasil com relógios de 15 mil, 10 mil, 16, 3 milhões de reais. Entrou com, eu sei que a fortuna total em 16 milhões de reais, né? Ele entrou no Brasil, não sei se foi Guiné-Bissau, não sei aquela, né? Enfim, e Cuba e outros países, e o Brasil ele financiava isso daí. E aí eu comecei a analisar e pelos meus cálculos aqui, se vocês não concordarem, digo, você está errado, esse seu cálculo está fora da realidade. Mas esse Mais Médicos aqui, esse Mais Médicos, ele serviu para financiar Cuba. Como, Wilgley? Vejam só, gente. O Brasil não tinha como mandar dinheiro para Cuba de forma, vamos dizer assim, explícita. Porque senão ficaria muito na cara, né? Já tinha Lava Jato aí rodando, né? Não tinha como fazer nenhuma manobra, nenhuma maracutaia por baixo dos panos, a investigação estava rolando.
E o que, que eles pensaram? Falaram, como é que a gente manda, como é que a gente financia a ditadura de Cuba, como é que a gente ajuda os cubanos sem levantar suspeitas? Aí deu uma luzinha na cabeça da Dilma, não, que eu tenho certeza que ela não tem capacidade para isso, né? Deve ter sido do Lula ou de outro. E aí, pá, surgiu a ideia. Gente, vamos criar um programa. A gente usa de fachada os médicos cubanos, mas o real interesse é enviar dinheiro para Cuba. Que era realmente o que acontecia. Eu estava olhando aqui como funcionava o pagamento dos médicos. Funcionava assim: os médicos não recebiam o dinheiro de cara. O dinheiro ia primeiro para Cuba. Cuba tirava a parte de 75 a 80% desse valor e mandava para o Brasil, para o cubano, o restante, os outros 20, 25%. E eles ficavam com todo o restante. A desculpa é que era para financiar projetos lá de saúde, educação. Mas, gente, se é para financiar, geralmente a gente não dá a maior parte do nosso salário para o governo. A gente fica com a maior parte do nosso salário, né? O que nós recebemos e depois vamos e gastamos, os impostos, tá certo, são impostos altos, mas até agora a gente não deu metade do salário, mais da metade do salário para o governo. A gente pode dar até 40% aí, né? Que geralmente quando a gente soma o fim de tudo, aí dá uns 40%, 30% de imposto. Agora é meio estranho, né? Os médicos virem para o Brasil, morarem no Brasil, trabalharem aqui para nós, mas quem recebe era Cuba. E aí eu estava lendo que o Bolsonaro fez uma reunião com Cuba, com o governo, com representantes do governo de Cuba, e os representantes resolveram se retirar justamente por 3 questões básicas. Bolsonaro só pediu 3 coisas. Primeiro, o revalida. Até os brasileiros, nossos brasileiros que vão para Argentina. Eu tenho até um primo, gente, que fez medicina agora na Bolívia. Eu tenho um primo, pronto, um exemplo aí simples. Eu tenho um primo que mora na cidade vizinha aqui que fez medicina na Bolívia, porque é mais barato. Mas quando ele chegou aqui no Brasil, ele teve que fazer o revalida. Senão ele não podia praticar medicina aqui. Aí, quer dizer, até os brasileiros nossos precisam fazer o revalida. Aí por que os cubanos que vêm de lá, que a gente não conhece, a gente não sabe, por que eles têm que vir e não precisa de revalida? Se até nós brasileiros precisamos de fazer o revalida quando fazemos o curso fora, né? Segunda coisa, como é que chama, rapaz? Aquele órgão, eu não sei o que, eu não sei se é Comissão Federal de Medicina que chama, uma coisa assim. Eles, desde o início, eu estava lendo aqui na internet, eu vi, eles estavam, tem uma matéria deles aqui, que desde o início do programa, eles eram contra essa forma que o PT implantou de colocar os mais médicos aqui no Brasil. Bom, gente, aí juntando uma coisa com a outra, nós temos aí, eles falam em direitos trabalhistas. Me diga quais direitos trabalhistas o cara tem. O cubano tem. O PT briga por fundo de garantia. Não sei o que, como é que chama lá? Abono sobre salubridade, não sei. Enfim. E é um monte de direito que eles vão empurrando. Estão até brigando por causa da reforma aí do trabalho, né, trabalhista, dizendo que foram retirados os direitos do trabalhador. E do trabalhador cubano que eles trouxeram para o Brasil? Será que esses trabalhadores cubanos, gente, eles não merecem direitos trabalhistas? Porque, de acordo com se você pegar a lei trabalhista vigente hoje, o cubano não tem nem 10% dos direitos. Então, eu acho engraçado assim, eles acham que a lei trabalhista de hoje, vigente, é uma lei que oprime o trabalhador. E aí eu me pergunto, e o cubano que não tinha nem 10% de direito dessa lei trabalhista, como é que ficava? E foram eles quem trouxeram. Vocês veem como é que é engraçado as coisas? Como é que são as situações? A esquerda, o PT, eles pegaram 5 bilhões e meio e mandaram para Cuba. Foi o jeito que eles acharam. Esse mais médicos serviu como um pano de fundo para lavar o dinheiro para Cuba.
5 bilhões. Gente, com 5 bilhões aqui, eu tava olhando aqui e eu vi uma proposta aqui de um cara que ele faz parte desse conselho. É conselho, gente, Federal de Medicina. Ele disse o seguinte, ele falou assim, ao invés da gente ter trazido pessoal de Cuba, por que a gente não pegou os brasileiros que estão fora, que estão se formando agora na Bolívia, na Argentina, nesses países vizinhos aqui? Por que a gente não pegou esses profissionais aí, que estão aí já, que estão terminando, né, se profissionalizando na área de medicina, se formando, e trouxemos esses aqui para o Brasil? Por que tinha que ser de Cuba? Você vê que eu falei no outro vídeo. O interessante é que é só os cubanos que se submetem a essa situação. Os venezuelanos não. Os venezuelanos recebem o valor integral e eles fazem parte do Mais Médicos. Os bolivianos fazem parte do Mais Médicos, mas eles recebem valor integral. Eles podem trazer... sua família, eu estava lendo ali, vendo o cara falando que eles podem trazer a família deles. Não, eles deram visto, né, liberaram visto para ele. Aonde é que tem um cubano aqui com a família, gente? Não tem. Então eu achei muito interessante essa matéria aqui dos próprios cubanos apoiando o Bolsonaro. Isso mostra, mais uma vez, que a esquerda tenta manipular os fatos. Eles dizem que as palavras do Bolsonaro são fantasiosas, são falácias. Mas entre as palavras do Bolsonaro e as atitudes deles, a gente vê que as atitudes deles são falaciosas e são fantasiosas. Porque não existe, gente, não existe uma boa saúde em Cuba. Não existe uma boa educação em Cuba. O que eu fico olhando é o seguinte: Cuba, segundo eles, é um país bem educado, uma ótima educação, né? Aonde é que você vê falar dos grandes engenheiros de Cuba? Cadê os grandes advogados cubanos? Os grandes cientistas cubanos? Você não vê falar. Os grandes doutores, não falam médico, mas falam em qualquer área, doutores, PhDs, né? Cadê o nome deles estampados aí ao mundo afora? Não tem. Cadê? Não tem. Você percebe que é uma coisa que queriam empurrar na cabeça da gente, colocar na cabeça da gente. Minha mãe, uma época, fez parte de uma associação aqui, acho que é do MTC. Ela chegou a ser tesoureira, né? Eu não vou relatar, gente, aqui o que eles faziam, porque é complicado. Mas a gente que eu nunca apoiei, mas eu via lá o que acontecia. E a gente via desviar-se muitas coisas. Foi essa uma das razões que a minha mãe saiu da associação, porque quando ela percebeu que tudo aquilo que era prometido e se conquistava em Brasília, porque você tem que montar o projeto, mandar para Brasília aprovar o projeto, vir para cá, aí se percebia que estava indo não para as pessoas necessitadas, e sim para pessoas, vamos dizer assim, específicas. E o povo, muitas vezes, tinha que pagar pagava mais em conta. O negócio custava, vamos dizer, o quilo do feijão custava R$2, R$3, eles pagavam R$1,50, mas tinham que pagar para poder obter aquele bem, aquele benefício, aquele recurso que era para ser de graça. Então, é assim que o PT trabalha, trazendo uma falsa sensação de liberdade, uma falsa sensação de bem-estar, uma falsa sensação de que as coisas estão bem. Foi isso que ele fez com Cuba, né? Eu coloquei um vídeo aí, até quero agradecer aqui o Folha Política, que permitiu que eu colocasse o vídeo. Eu fiz um comentário do vídeo e depois coloquei o vídeo falando aí, né? Médica denuncia o programa Mais Médicos, né? E ela explicando lá como funciona o Mais Médicos. Ela disse, olha, eu vim para o Brasil achando uma coisa, quer dizer, eles disseram que ia dar $1.000 para ela, na época, era $1.000, ia ficar $600 na conta de Cuba e $400 vinha para a mão dela. Transformando isso em reais dá em torno aí de R$3.600. Desses R$3.600 ficaria 2 e alguma coisa com Cuba e 1.000 e alguma coisa com ela. E aí quando ela chegou aqui,
ela não sabia que o total desse valor não era só 3.600. Na época era 10 mil reais. Prestem atenção nisso, gente. Eram 10 mil reais que um médico no programa Mais Médico recebia. Ela foi pesquisar na internet, acabou falando com um venezuelano, falou com um boliviano, com outros médicos de outros países que faziam parte do programa, e foi aí que eles disseram para ela que eles recebiam 10 mil reais. E ela nem sabia que recebia tudo isso. Para ela era 3 mil e pouco. Mas Cuba embolsava tanto a parte que disse a ela, quanto o excedente, que ela não sabia. Então, se é isso que é uma democracia, se é isso que é direitos trabalhistas que o PT tanto defende, me desculpe, já vão tarde. O Bolsonaro estão taxando ele aí como o cara que quer acabar com a saúde. Pelo contrário, ele quer dar dignidade. Inclusive, uma das propostas do Bolsonaro é para esses médicos que pedirem asilo, eles poderem fazer o revalida e continuar medicando no Brasil e ainda poderem... Bom, trazer suas famílias vai ser meio complicado, né? Porque eu não sei se Cuba vai liberar. Mas poderem trabalhar aqui no Brasil e receberem seus salários integrais. E outra, escolherem aonde querem trabalhar. Que eu acho que é isso que eles precisam, né? Porque lá em Cuba eles não podem montar uma clínica, lá eles não podem escolher aonde trabalhar, eles não podem escolher, não. Lá eles têm que trabalhar obrigatoriamente aonde o governo colocar eles. E é sempre num hospital público lá, né? E muitas vezes, para poder complementar a renda, eles dizem que são obrigados a trocar a consulta por uma galinha, por uma cabra, né? Eu sei disso porque eu tenho um amigo que é médico e trabalha com cubano, e o cubano já falou para ele isso daí, que lá muitas vezes eles trocam a consulta por algum alimento, né, para poder complementar a renda, porque eles ganham em torno de $70, o que dá 300 e alguma coisa. Dá 300 e alguma coisa aí, dá quase 300, não dá 300 e alguma coisa por mês. Já pensou que é passar 300, um mês com 300 reais? A gente não consegue passar com 954 reais. E com 300 reais, como é que fica? Então tá aí, gente, o vídeo, né? Eu espero que agora as pessoas que criticam aí, dizendo que os cubanos estão se ferrando, os cubanos estão revoltados, como tem gente dizendo que cubanos estão revoltados, que o Bolsonaro acabou com os cubanos, que está massacrando os cubanos, que ele está... né? Agora eles possam morder um pouquinho a língua antes de falar, porque os próprios cubanos estão aqui na Gazeta Social, tem até o vídeo deles, eles dizendo que estão apoiando Jair Bolsonaro, porque eles entendem que o trabalho que eles exercem aqui no Brasil é escravo. Um abraço para vocês, vamos continuar aí trazendo mais matérias no decorrer do dia. Um abraço e até a próxima. Sou eu, Rui Fagundes, pessoal. Desculpa aí o mau jeito, mas vamos que vamos aí, se Deus quiser. Fui!